Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão, bom dia, que bom estarmos juntos mais uma vez, hoje nesta quarta-feira, dia 26 de junho, com o nosso programa Cristo no Lar. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como na semana passada, nós conversávamos um pouco sobre a questão da providência de Deus e fomos falando essa ação de Deus na nossa vida a partir da natureza, a partir das coisas criadas. E nós até vimos que, da mesma forma que nós nos vemos em Deus, Deus também se vê em nós. Claro, aí por meio da providência. E hoje nós vamos falar sobre, é claro, na mesma linha, falar sobre, pela força do Espírito, nos aproximamos de Deus. Pela luz do Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo, que nós vamos nos aproximando de nosso Deus. Mas antes disso, vamos ouvir uma música. Vem Santo Espírito de Deus, com o Johnny. Outra vez um vento forte soprará e encherá de luz e vida este lugar, e todos sentirão por teu amor a plenitude da alegria, a mais sublime paz. Envia teu Espírito Consolador, derramando sobre nós a tua luz. Vem, Santo Espírito de Deus, vem iluminar a nossa vida. Vem, Santo Espírito de Deus, vem nos conduzir, divina luz. Dá-nos os teus dons, para que possamos ao mundo inteiro anunciar o teu imenso amor, para que todos compreendam Pentecostes, aquele dia tão bonito em Jerusalém. Envia teu Espírito Consolador, derramando sobre nós a tua luz. Vem, Santo Espírito de Deus, vem iluminar a nossa vida. Vem, Santo Espírito de Deus, vem nos conduzir, divina luz. Envia teu Espírito Consolador, derramando
sobre nós a tua luz, a tua luz. Vem, Santo Espírito de Deus, vem iluminar a nossa vida. Vem, Santo Espírito de Deus, vem nos conduzir, divina luz. Vem, Santo Espírito de Deus, vem iluminar a nossa vida. Vem, Santo Espírito de Deus, vem nos conduzir, divina luz, nos conduzir, divina luz, nos conduzir, divina luz. Muito bem, então, pela força do Espírito Santo, nós vamos nos aproximando de Deus. E o modo mais sublime da gente fazer isso é por meio da oração. Se a gente pega lá o Catecismo da Igreja Católica, nas páginas iniciais, lá coloca-se duas vias fundamentais para que a gente possa buscar a Deus. A primeira via é a fé, claro, por meio da oração, e depois a via da natureza, as coisas criadas. Então, pegando assim esse viés da oração, se pensarmos na oração, em todas as vidas existem limites. Existem limites e pedras de tropeço. O ser humano só é capaz de desejar a Deus, só é capaz de Deus porque Deus se inclina benevolentemente pela fé e para Ele. Então, nesse sentido, o ser humano, quando já nasce com essa predisposição, já nasce com o desejo de buscar a Deus. Mas não é primeiramente o ser humano que busca a Deus, mas Deus já colocou lá na essência humana, lá na vida humana, o desejo de buscá-lo. Então, primeiramente, é Deus que chama, é Deus primeiro que dá o primeiro passo. Então, se Deus aproxima do ser humano, é porque Deus colocou em nós o desejo de buscá-lo, de amá-lo, então a gente busca. Mas primeiro é Deus que nos busca, é Deus que nos procura. Então é nessa confiança, é nessa certeza que os crentes se colocam diante de Deus. E não assegurados pelos seus méritos ou possibilidades. Primeiramente não, é claro que Deus não anula os nossos méritos, não anula as nossas capacidades, claro que não, mas, primeira coisa, quando a gente quer falar com Deus, quando a gente quer ter uma experiência mais profunda com Deus, então, primeiramente, isso é a ação de Deus em nossa vida. O impressionante conjunto de metáforas que encontramos na Sagrada Escritura é uma tradução dessa confiança fundamental, que permite que a oração seja um face a face do ser humano e de Deus. Abeiramo-nos de Deus, porque Deus se abeira de nós. E Deus é pai e mãe, pastor e rei. Deus é forte e misterioso, como sopro ligeiro da brisa. Deus habita o recôndito do templo, ou vem abraçar-se a nós na fronteira noturna. A gente olhando lá para o Jacó, por exemplo, quando ele vai lutar com o anjo do Senhor, o anjo de Deus, e ele ali ao anoitecer, ele começa a lutar com o anjo e vence o anjo pela manhã. Então Deus sempre está se abeirando a nós e a gente vai fazendo essa experiência com Deus
e a gente vai fazendo essa experiência e Deus vai atuando em nossa vida, Deus vai nos respondendo. Então, o próprio Espírito de Deus une-se ao nosso espírito. Para que une ao nosso espírito? Para vencer a nossa debilidade e aproximarmos dele. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, porque é pelo Espírito Santo, a nossa vida sendo iluminada por Deus, o discernimento, então o Espírito vai mostrando aquilo que é próprio de Deus, aquilo que é mais próprio do ser absoluto, e nós vamos, a partir desta abertura do coração da nossa vida, então a gente vai tendo essa relação mais profunda, mais íntima com Deus. Então, depois, não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inefáveis. Quem fala isso é a carta aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 26. Então, mesmo que a gente não sabe muito pedir, mas quando a gente vai fazendo a oração, vai conversando com Deus, quem vai intercedendo, quem vai clareando, quem vai iluminando o nosso pensamento, a nossa vida, é o Espírito Santo. E vamos fazendo essa experiência com o nosso ser, o ser Deus, o nosso absoluto. Mas a proximidade de Deus que experimentamos não suprime nem pode suprimir o sentimento da distância que o crente sente em relação a Deus, porque a gente sente isso. Por mais que a gente tenha a fé, a gente tenha esse contato com Deus, mas a gente sabe que Deus é infinitamente superior. Deus está, é claro, está perto de nós em todo lugar, mas Deus é o Deus absoluto, está em todas as dimensões. Então, porque Deus é infinitamente outro. Deus é infinitamente outro no questão do seu poderio, da sua grandiosidade. Mas, claro, mesmo Deus sendo o poder como é, onisciente, onipotente, mas Deus também não anula, não precisamos ter medo de conversar com Deus, falar com Deus, porque nosso Pai é um Pai de amor, é um Pai misericordioso. Então, por isso, a oração é também um grito. É um grito dos nossos sentimentos mais profundos. Assim, a nossa alma anseia, assim, aqui como fala aqui o salmista falando, né? Assim, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Como está lá no Salmo 42, versículo 2 ao versículo 3. Então, uma súplica, um pedido, uma sugestão da maior intimidade apenas análoga à arte do amor, como nos lembra precisamente o Cântico dos Cânticos, lá no capítulo 1, versículo 4. Leva-me atrás de ti, corramos, que o rei me introduza nos seus aposentos. Então, essa intimidade com Deus é uma intimidade de um Deus que sempre tem um olhar de amor para com a nossa vida, um olhar de compaixão. Então, na base de toda a oração está o binômio proximidade e distância. Porque a gente sabe que Deus está próximo, está perto, mas também na sua distância, na sua grandiosidade. Experimentando na relação do ser humano com Deus. Distância mantida por quê? Porque Deus é Deus e nós somos criaturas. O pecado do Adão e Eva foi querer romper com essa barreira. Não sei se eu posso chamar de barreira, mas romper com esse limite de querer ser que nem o Criador. O pecado original é esse, o pecado querer ser que nem o Criador. E jamais nós podemos querer ser que nem o Criador. Deus é Deus e nós somos a criatura. Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Mas a proximidade
mas existe na parte de Deus uma proximidade contida. Isso aqui é bonito demais da conta, por quê? Porque Deus é amor. Então, se Deus ele deixa com que a nossa vida se aproxima à vida dele, e ele vai aproximando de nós, é porque há um querer de Deus, há uma proximidade consentida. Consentida por quem? Consentida por Deus. Então, olhando lá o que explica lá o Papa Bento XVI, já falecido, né? Ele dizia assim: por um lado, nos encontrarmos diante de uma imagem estritamente metafísica de Deus. Metafísica quer dizer além dessa realidade imanente. Então, Deus é absolutamente a fonte originária de todo ser. Mas este princípio criador de todas as coisas, o Logos, a razão primordial, é ao mesmo tempo um amante com toda a paixão de um verdadeiro amor, como está lá em Deus Carita Est, lá no número 10. Então, essa relação nossa com Deus, ela é belíssima por causa disso, né? Porque a gente, na oração, a gente vai conversando com Deus, e Deus vai, então, descendo até o nosso coração, nossa vida. Então, Deus se deixa aproximar. Deus deixa ser aproximado por nós. Porque Ele é um Deus que é Pai, é cheio de amor. Muito bem, então vamos agora ao nosso Evangelho desta quarta-feira. O Evangelho está em Mateus, capítulo 7, versículo 15 até o versículo 20. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, antes da gente conversar um pouco sobre o Evangelho, vamos ouvir mais uma música, Nossa Prece, com o Padre Reginaldo Manzotti e os Cantores de Deus. Ó Pai, guia nossos passos, cuida bem dos nossos olhos, ilumina a nossa mente, faz teu povo mais humano. Ouve a nossa prece, e se errarmos o caminho, vem nos resgatar, vem pra nos mostrar tua graça e tua luz. A luz que irradia, Queremos receber tu que tens sabedoria, queremos aprender. és a estrela guia, Que nós pequenos somos, mas tu és luz eterna. Ouve a nossa prece,
precisamos desta luz. Quando as trevas nos cobrirem, Vem nos ajudar, vem nos confirmar nos caminhos de Jesus. sonhamos um mundo livre de violência, um mundo de justiça, de esperança, em que as famílias vivam sempre em harmonia, a transbordar a paz e a fraternidade. E a força que nos dá Certamente levarás aonde tu estás. temor em oração. E todos ouçam tua E num voz, só coração, cada dentro de si. e todos como irmãos, nessa nossa prece, É a nossa prece, cheia de esperança, igual uma criança que sabe onde está o colo do seu pai. Fica onde existe amor. Se nós temos fé no teu amor. Cuida bem de nós, Muito bem, então Jesus, como fala o Evangelho, Jesus não impôs a seleção dos seus seguidores. O convite é para todos. Por isso, a igreja, a comunidade dos discípulos de Jesus, compõe-se de bons e de maus. Naturalmente, não tardaram a surgir dificuldades na comunidade mateana, e impôs-se o discernimento ou a distinção dos espíritos. Na igreja, povo de Deus, surgiram profetas que gozaram de grande estima, mas também falsos profetas. Havia que saber distingui-los. O critério para essa distinção era o fruto que produziam. A imagem da árvore encontra-se noutros textos bíblicos. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 61, versículo 3, lá em Jeremias, capítulo 2, versículo 21, também em Mateus, capítulo 15, versículo 3, e lá em João, no capítulo 15, versículo 1 a 8. Então, a árvore boa dá bons frutos, a árvore má dá maus frutos. Desse modo, fica claro que Jesus recomenda-nos que não nos fixemos nas aparências das pessoas e das suas ações. Oferece-nos até um critério de discernimento. Qual é o critério de discernimento? É a questão da árvore. Pelos seus frutos os conhecereis. No caso hoje, versículo 16. É pelo fruto da pessoa que Jesus está falando isso, né? A gente vai conhecendo a pessoa pelos seus frutos, aquilo que ela vai produzindo. Então, há, pois, que avaliá-las pelo fruto, pelos seus frutos, que produzem. Paulo indica alguns desses frutos. Segundo Paulo, quais são esses frutos? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão.
autodomínio, como está lá em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 ao 23. Então, o reino de Deus não é uma questão de comer e beber, mas de justiça, é paz, alegria no Espírito Santo, como também está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 17. O fruto da luz está em toda a espécie de bondade, justiça e verdade, como está lá em Efésios, no capítulo 5, versículo 9. Na verdade, os bons frutos são os frutos do amor. E para produzi-los, deve-se fazer a vontade de Deus. Quando se ama alguém, procura-se conhecer a sua vontade e cumpri-la. Foi esse o caminho seguido por Jesus. Faço sempre aquilo que lhe agrada, ou seja, agrada a Deus, como está lá em João, no capítulo 8, versículo 29. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou, lá em João, capítulo 9, versículo 4. Também outra figura importante, claro, a nossa figura absoluta é Jesus, mas a gente pega também o Santo Agostinho. O Santo Agostinho diz assim, ele compreendeu a importância de fazer a vontade de Deus, de seguir o caminho que ele nos traça. Por isso, Santo Agostinho rezava, afasta dos meus olhos das coisas vãs, faz-me viver no teu caminho. As coisas vãs não são sempre más. Podem mesmo até talvez serem boas, mas não o são se nos afastam do caminho do Senhor, do cumprimento da vontade de Deus. Então, olhando para esse sentido, a nossa vida com Jesus, a nossa vida com Deus, e é isso, a questão da nossa vivência, aquilo que vai produzindo, não é tanto pela nossa fala, mas é mais realmente pelos frutos que nós vamos produzindo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando o dia, a vida, o trabalho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tanto ainda percorrer, tantas coisas por fazer, tanto ainda por dizer. Eu não sou digno, tanta estrada por andar, tantas lutas por lutar, tantas buscas por buscar. Eu não mereço, mas agradeço por ter feito alguma coisa por meu povo e tido a chance de ajudar alguém. Agradeço por ter sido escolhido para fazer o que eu já fiz, se fiz alguém feliz. Eu não mereço, mas agradeço. Havia gente bem melhor, mas o meu nome eu escutei. Não sei amar, isto eu não sei, mas acabei plantando a paz. Bendito sejas pelos frutos que me dás.
Eu não mereço, mas agradeço por ter feito alguma coisa por meu povo e tido a chance de ajudar alguém. Agradeço por ter sido escolhido para fazer o que eu já fiz, se fiz alguém feliz. Eu não mereço, mas agradeço. Havia gente bem melhor, mas o meu nome eu escutei. Não sei amar, isto eu não sei, mas acabei plantando a paz. Bendito sejas pelos frutos que me dás. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.